Gente, quero dizer uma coisa para vocês. Estava ali tocando e vendo, e algumas pessoas me chamaram a atenção nessa noite. Alguns visitantes que eu vi, pessoas novas aqui, uns rostos novos, mas pessoas do coração, pessoas que eu amo, pessoas que se movem num profético que eu também amo e que, em algum momento da minha vida, falaram muito a respeito de coisas que eu estaria vivendo hoje, à frente dessa igreja, junto com minha esposa, Pablo e Sinara. Irmã Arlete, querida, orou comigo num dos momentos mais difíceis da minha vida. Irmã Lourdes também sempre nos orou por nós, nos encorajou. A Ananda, Paulo, que foi usado uma semana antes por Deus, antes do dia que eu, de fato, assumiria a igreja aqui junto com o Pablito. A Nanda, que Deus já usava há tempos, e o Márcio também, para falar sobre esse dia. E eu fico feliz por saber que essa igreja tem se tornado também uma casa de profetas. Porque é um lugar onde Deus não fala mais, um lugar onde Deus não se move mais. A gente perde algo de muito precioso. Não que a gente seja uma igreja imatura que só busque isso, mas o mover de Deus entre nós e o mover dos dons entre nós fazem, de fato, nós entendermos o amadurecimento da igreja. Para você que é novo aqui, que está nos visitando pela primeira, segunda vez, estou vendo uns rostos conhecidos que eu não vi ainda por aqui. Nós somos a Igreja Adã, Assembleia de Deus Alcançando as Nações. Nós somos uma congregação. Nossa sede é no Minas Hall, ali no setor de clubes norte. Nós nos reunimos lá às 10h30 da manhã de todo domingo. Durante a semana, a gente se reúne em células. E nosso pastor presidente é o pastor Márcio Simões, junto com a pastora Kelly. São eles que nos dão as coordenadas, são eles que nos abençoam, que nos colocam para avançar. E você é muito bem-vindo a essa casa. Amém? Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo possa trazer algo para nós nesse dia. Amém? Com suas cabeças, eu queria orar, antes da gente começar a trazer um pouco do que Deus colocou no nosso coração para esse dia. Pai, nós somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo se movendo em nós e através de nós, Senhor. Nós queremos Te pedir agora, Senhor, que Tu possa, Senhor, de fato, tirar tudo que há de mim, Senhor, e colocar apenas o que Teu Espírito quer trazer à igreja, Senhor. Que nossos corações sejam terrenos férteis nessa noite. Que, Senhor, a nossa mente esteja de fato cativa a Ti. Que o Seu Espírito Santo possa trabalhar em nós de forma profunda. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, no culto pela manhã, lá na nossa sede, me chamou muita atenção o que aconteceu lá. O pastor Márcio, ele não conseguiu concluir a pregação, tamanho poder de Deus que veio sobre a igreja. E quando esse mover veio, Deus de fato levantou alguém em voz profética e falou sobre 3 nomes. Falou que estaria levantando um Jetro para estar com ele, mas falou também sobre Josué e Calebe. Ao longo da semana, algumas pessoas me procuraram. Nossa igreja tem muitos novos convertidos. Para saber sobre Josué, Calebe, para saber sobre Jetro. E hoje eu queria trazer uma palavra de ensino, mas também uma palavra de encorajamento para você. Essa palavra, o tema dela é fé, obediência, posicionamento e terra prometida. A gente só vai entrar na terra prometida. Naquilo que Deus tem falado para o meu e para o teu coração. Aquilo que há tempos Deus vem confirmando e falando nos nossos corações, direcionando a nossa vida. Quando nós passarmos por esses 3 lugares. Que foram os lugares onde Josué e Calebe andaram. Eles passaram por um ambiente de fé. Eles passaram por um ambiente de obediência. Eles passaram por um lugar de posicionamento para poder entrar na terra prometida. A gente vai trabalhar um texto que está em Números. Você pode pegar a sua Bíblia e ir folheando ela até lá, Velho Testamento. Números é o 4º livro do Pentateuco. Pentateuco é a antiga Torá. Os judeus chamam de a lei, né? O livro da lei. Também é conhecido por nós, cristãos evangélicos, como Pentateuco.
ele é quase que uma biografia de Moisés, de tudo que Deus fez ali, fala muito sobre Moisés. E em Números a gente tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar contigo e de te trazer para esse lugar, para a mesma página, porque é uma palavra voltada para ensino, né? Fala sobre um cumprimento gradual das promessas de Deus, feito ao patriarca Abraão, onde seus descendentes seriam o povo de Deus e ocupariam a terra de Canaã. Aqui me chama a atenção algumas palavras. Uma é cumprimento gradual. É onde a gente precisa começar a entender que tudo que Deus faz na minha e na sua vida, que toda promessa que Ele tem para mim e para a sua vida, passa por um processo. Por isso que aqui o livro de Números ele trata sobre um cumprimento gradual de todas as promessas que Deus fez a Abraão e que vieram acontecendo através da sua descendência, para que eles de fato se tornassem o povo de Deus e ocupassem a terra de Canaã. E é engraçado, estava estudando um pouco sobre o profético essa semana, e me chamou a atenção, porque a gente está falando dos patriarcas aqui, de Números passa por lá também, o Pentateuco passa por lá. Você sabia que Abraão foi a primeira pessoa na Bíblia que foi chamado de profeta? Abraão foi a primeira pessoa na Bíblia chamada de profeta. Agora pega na Bíblia uma profecia escrita de Abraão. Não tem. Concorda? Você sabe o que fazia de Abraão profeta? O nível de intimidade que ele tinha com Deus. Porque primeiro, Deus identifica Abraão como um profeta. Quando a esposa dele é levada e vem uma praga sobre a terra, aí Deus fala para o faraó, para o regente da terra, devolve a esposa dele porque ele é profeta. Mas até então ele não tinha proferido nada. Não saiu nenhuma profecia, não saiu uma palavra profética da boca de Abraão. Capítulos à frente, o próprio Deus identifica Abraão como seu amigo. Aquele que vê face a face. Aquele que tem intimidade com Deus. Então, muitas vezes a gente acha que o profético é só para as irmãs e para os irmãos que sobem um monte, né? O pessoal do círculo de oração. Claro que é uma marca muito forte, porque essas pessoas têm uma intimidade muito grande com Deus. Mas eu e você podemos ser profetas na nossa nação, apenas pelo jeito que nós vivemos e pela intimidade com que Deus se move nas nossas vidas. Isso me chamou a atenção, porque aqui ele está falando de Abraão, em Êxodo fala sobre uma geração de profetas, sobre um reino de sacerdotes, do qual o povo abriu mão, mas aqui, em Números, já fechando o Pentateuco, fala sobre esse lugar, onde os descendentes de Abraão seriam povo de Deus. E povo de Deus tem a ver com filhos, tem a ver com filiação, tem a ver com lugar de intimidade, de paternidade, de identidade. Querido, deixa eu te falar, não tem como eu e você nos tornarmos filhos, não tem como eu e você acessarmos o lugar da intimidade com o Senhor, sem a gente correr em direção a Ele e tê-lo como prioridade nas nossas vidas. E aqui fala sobre esse povo de Deus ocupar uma terra chamada Canaã. Esse livro de Números, ele mostra a realidade da presença de Deus em Israel. Quando, por exemplo, se sabia e se via uma coluna de fogo à frente da tenda, acima da tenda. Mas também fala de várias exibições de incredulidade de um povo que viu o milagre saindo do Egito, que viu o milagre no Egito, saindo do Egito, que andou no deserto, que foi cuidado e que ainda assim murmurava. Quando a gente for ler o texto, a gente vai ver essa palavra muito forte, murmurava. O que é o murmurar, Tiago? Murmurar é aquela reclamação, aquele nível de reclamação que ele já passa a ser um problema. Aquele negócio assim de nada está bom, nunca vai dar certo, está tudo ruim, e nada dá bom, e não acontece. Sabe por que nada acontece, querido? Porque muitas vezes a gente é esse povo de Deus, com uma promessa estabelecida, com um caminho trilhado, com a direção dada, mas que fica muito atento aos problemas e fica com saudade do Egito. E aí Deus às vezes está com a bênção na nossa frente, pronto para nos entregar, mas não entrega porque nós não estamos prontos. Entenda que eu e você temos uma capacidade
de antecipar as bênçãos de Deus na nossa vida, quando nós nos encontramos prontos. Mas nós também temos uma capacidade de repelir as bênçãos de Deus, quando nós ainda somos imaturos. Esse é o quarto livro do Pentateuco. Aqui a gente fala também sobre a entrada deles em Canaã, que se queria entrar, né? Quando eles atravessaram a cidade, e que isso custou muitas vidas, né? No final do livro, quando a gente pega o final do livro de Números, fala que Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida. Ou seja, a gente passa um livro inteiro contando a história de uma geração escolhida para pisar na Terra Prometida e que não entrou na Terra Prometida, porque murmurava, porque era incrédula e porque trouxeram a ira do Senhor sobre as suas vidas. Que nenhum de nós seja achado nesse lugar nessa noite, em nome de Jesus. Então esse é o quarto livro do Pentateuco, ele relata essa viagem de Israel, partindo do Sinai para as fronteiras da Terra Prometida. Esse livro ele começa com Israel fazendo preparativos para deixar o Sinai. Ele registra a saída triunfal e uma série de desgastes, porque esse povo murmurava, fazendo com que a promessa de Deus não pudesse se cumprir. É importante destacar que o que atrasou o cumprimento da promessa foi a atitude do povo. Às vezes a gente vê as pessoas há muito tempo patinando no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, vivendo a mesma vida. Deus tem te chamado para viver algo novo, para viver um tempo novo, para deixar a reclamação no passado e ir em direção à bênção e à promessa que Deus trouxe para a sua vida. Amém? Bom, seguindo, vamos ler Números 13. A gente vai ter um pouco de leitura hoje, e eu amo isso. E eu quero te encorajar mais uma vez a trazer sua Bíblia em papel. É muito gostoso quando a gente vê o barulho das folhas da Bíblia sendo folheadas. A sua distração é muito menor quando você está nessa Bíblia, em papel. E eu queria te encorajar sempre a trazer a sua Bíblia. Essa Bíblia nos dá identidade. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu avô já era crente, eles eram o pessoal da capa preta, né? Todo mundo sabia que era crente. Era orgulho para a gente andar com a Bíblia embaixo do braço. Não que a tecnologia não esteja a nosso favor, mas quando você vê a igreja, quando você vê estudar, isso não é religiosidade, queridos. É só uma dica. Venha para o papel, tem menos distração aqui. Tá bem? Vamos ler. O versículo 13. Exatamente. Sabe nem o que é Novo e Velho Testamento. Vamos lá. Capítulo 13 fala de quando Moisés manda os espias ver a terra prometida. E a gente vai ler o verso 13, uma boa parte dele. Lá diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Olha aqui Deus já tem promessa. Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Ou seja, já tinha uma promessa aqui. Já tinha um que vai dar certo. Já tinha algo determinado pelo Senhor para aquele povo. Envie um homem de cada tribo dos seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Por quê? Porque aqui era o início do cumprimento de algo que começou com Abraão, que passou pelo seu filho Isaque, que passou por Jacó, aonde tivemos a origem de todas as 12 tribos. Aqui a gente está falando de uma bênção geracional que vinha sendo entregue àquele povo. Moisés enviou do deserto de Parã, segundo o mandado ao Senhor. Todos aqueles eram homens, chefes dos filhos de Israel. São esses os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Eu queria que você guardasse esse nome. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José; da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São esses os nomes
dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Guarde esse nome. Moisés os enviou para espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe, entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é fraco ou forte, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam os frutos da terra. A gente vai dar uma paradinha aqui. Quando Josué fala, subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa, a gente está vendo que não ia ser tão simples assim. Porque a promessa de Deus na minha e na sua vida, ela não vai ser entregada de bandeja. Existe uma parte da promessa que está ligada à minha e à sua ação. Tem uma parte da promessa que ela está ligada ao meu querer. Tem uma parte da promessa que ela está ligada no quanto eu anseio e desejo aquilo. Tem uma parte da promessa que ela está no esforço individual de cada um de nós. Tem uma parte da promessa na sua vida, na minha vida, que vai se cumprir quando os nossos joelhos se dobrarem. Tem uma parte da promessa na minha e na sua vida que vai se cumprir quando nós nos tornarmos íntimos de Deus. Tem uma parte da promessa na minha e na sua vida que só vai se cumprir quando nós avançarmos. E foi isso que esse povo começou a fazer. Olha, vocês vão subir pelo Neguebe e entrem pela região montanhosa. Você acha que era simples entrar por uma região montanhosa com os recursos que se tinham na época? Havia um desafio inicial. E muitas vezes, querido, esse desafio inicial, essa montanha que nós precisamos subir, esse lugar de passar pelo Neguebe, muitas vezes são aqueles pecados com que eu e você mantemos um relacionamento constante. São aquelas coisas que nós não queremos abandonar. É a dificuldade de fato, ser totalmente dele, como nós cantamos no louvor. Muitas vezes nós queremos ser parcialmente de Deus. Deus não quer você por partes, Deus quer você por inteiro. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua mente, Deus quer o seu corpo, Deus quer a sua adoração. Deus quer você por completo. Deus não quer alguém, Deus não vai cumprir as promessas na vida de alguém que tem vivido uma vida namorando com o pecado. Deus não vai cumprir promessa na minha e na sua vida enquanto nós não decidirmos ser totalmente dele. Deus não vai cumprir promessas na minha e na sua vida se nós continuarmos sendo bebês amamentados no peito da mãe. Deus quer que a gente avance. Deus quer que a gente prossiga. Se você precisar subir um terreno montanhoso na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, suba. Porque se Deus prometeu, Ele vai te dar todos os meios para cumprir aquela promessa. Aqui esse povo estava indo com uma promessa que Deus tinha falado lá no 13, olha, eu vou dar essa terra aos filhos de Israel. E aí aqui tem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade qual é? Subir por um terreno montanhoso. E aqui na frente, lá no 20, depois que ele fala para avaliar como era a terra, como eram as pessoas, se era uma cidade fortificada ou não, fala assim, tenham coragem e tragam os frutos da terra. Aqui era a época das primícias. O que Deus estava falando para o povo? Vão, avancem e tragam as primícias da terra que vocês vão conquistar. Só que o povo não trouxe a primícia, inclusive, mas não tomou posse da terra. Porque se assustou com os desafios que tinham no caminho. Aqui, no 23, fala que eles cortaram um ramo de videira e um cacho de uva que foi trazido por 2 homens em uma vara. Tamanho eram os frutos, tamanho era a qualidade dos frutos que havia naquela terra. E fala também que trouxeram romãs e figos. E lembra que sempre que aparece romã, Deus está falando de sacerdócio, Deus está falando de santidade, Deus está falando de um lugar santo. E quando se fala de figo, está falando de um lugar onde há cura, porque o figo era usado para cura naquela época. Deus estava dando para o povo uma terra prometida completa.
Tanto que a descrição que a gente vai ver aqui daqui a pouco é que era uma terra que manava leite e mel. Vamos seguir. Então eles vieram, passaram 40 dias olhando a terra, avaliando a terra, trouxeram os frutos dessa terra, e depois de 40 dias eles voltaram. Está lá no 25. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. 26. Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, ele e toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Somos a terra que você nos enviou. Fomos a terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos da terra. Então eles apresentaram o que eles haviam trazido. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e amorreus habitavam nas montanhas. Os cananeus habitavam perto do mar, à beira do Jordão. Então, e aqui eu vou parar um pouquinho. Aqui, eles foram para o lugar que Deus mandou ir. Eles chegaram à terra, eles passaram 40 dias lá. Eles andaram mais de 300 quilômetros nessa brincadeira. Eles viram com os próprios olhos as coisas que tinham, viram que a terra era boa, que aquela era a terra prometida, mas se assustaram com as dificuldades que se levantaram no caminho. Aqui, quando fala dos filhos de Anak, ele está falando de homens muito grandes. Os filhos de Anak, eles eram os gigantes da terra na época. Se você pegar a Bíblia e for estudar, nesse período, pré-diluviano inclusive, existiam os gigantes que eram identificados como os Néfilins, que foram extintos no dilúvio, mas aqui está falando de Anak, que nos remete também a um povo muito grande, filhos de gigantes. Então, os caras são grandes demais. A gente parece gafanhoto perto deles. Não dá para combater com esses caras. Por quê? Porque eles tinham vindo de um exílio, muitos séculos presos no Egito. Eles não pegavam em armas, eles não guerreavam. Depois que saíram, tiveram pequenas batalhas, mas nada que se assemelhasse a uma guerra de verdade. E todos esses povos citados aqui eram povos acostumados a guerrear. Então eles se assustaram com o tamanho dos homens, com a capacidade de guerrilha que eles tinham. E eles falaram: olha, a terra é muito boa, está tudo certo, mas a gente não tem a menor condição de avançar. E quantas vezes Deus prometeu para mim e para você algo? Deus traz algo muito grande para mim e para a sua vida. Deus traz promessas para nós, de lugares altos que Ele quer nos colocar, de lugares que nós devemos avançar, sejam profissionais, sejam ministeriais, sejam em termos de relacionamento, seja em termos de salvação na família, seja em termos de cura. E nós ficamos, mas e se? E tal coisa? E tal coisa? Quando Deus já determinou uma palavra sobre as nossas vidas que nós devemos avançar. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E tudo que Ele prometeu para nós começou se cumprindo em Jesus e vai terminar no dia que eu e você chegarmos a Jerusalém Celestial. E aqui, esses homens, eles ficam atordoados, ficam assustados, e eles vêm falando: olha, não tem jeito de entrar. Aí Deus levanta um homem, segundo o coração dele. Deus levanta um homem corajoso, que era Caleb, que junto com Moisés fazem um discurso totalmente na contramão de 10 dos 12 espias que tinham ido olhar a terra. Caleb olha, imagino que cheio do poder de Deus, cheio da autoridade, e imbuído da promessa que havia sido feita. E ele fala assim, no 30, que então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. A terra pela qual passamos para espiar devora seus moradores. O seu povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. E aí tem uma rebelião no arraial. E aqui no 14, no versículo 2, fala que todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor
nos traz a essa terra para cairmos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E alguns diziam, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Queridos, deixa eu te falar, é feio isso, né? É triste, né? Você sabia que muitas vezes esse aqui sou eu e você? Muitas vezes, ao longo da caminhada com Cristo, a gente entra nesse lugar. Saudade do Egito. Você sabe o que é saudade do Egito? É quando você já está na caminhada, Deus te trouxe para a liberdade que há em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo veio para libertar os cativos, te traz para a liberdade que tem em Cristo Jesus. E no meio da caminhada, e tem as intercorrências, como os espias também tiveram, e a gente tem saudade da vida que a gente levava. Ah, mas será que está valendo a pena? Será que é isso mesmo? Poxa, eu era mais feliz quando eu não estava com Jesus. Ah, quando eu estava no mundo, eu não passava as guerras que eu estou passando. Não passa mesmo não, filhão. Porque no mundo tu está entregue, ele já está ganho. O diabo não vai se preocupar muito contigo, não. Ele vai se preocupar em derrubar aqueles que estão no caminho, que estão na caminhada, que estão firmes com o Senhor. Porque esses ele perdeu. Mas você, que está tranquilo ali, negociando com o pecado, vivendo sua vida normal, não tem como servir dois senhores. Se você está com Deus e é cheio do Espírito Santo, ou você, querido, está jogando no outro time. Infelizmente, essa é a verdade. Né? E aí você começa a sentir essa saudade do Egito. Né? Seja uma lembrança de um lugar, seja a lembrança de um comportamento, seja a lembrança de um vício, seja a lembrança de alguém que passou pela sua vida. E você fala, poxa, aqui está até bom, mas eu quero voltar para o Egito. Esse é um lugar onde eu e você muitas vezes ocupamos. Mas Deus não quer isso para mim e para você. Porque o Egito, por mais que seja bom, é lugar de escravidão. E Gálatas 5:1 fala para a gente não se sujeitar ao jugo da escravidão do pecado. E que nós devemos andar na liberdade que há em Cristo Jesus. Esse é o lugar que eu e você, povo escolhido do Senhor, foi chamado para caminhar. Amém? E aí tem uma rebelião aqui. E aí fala que no 14:5, que Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Olha o segredo aqui. Se o Senhor se agradar de nós. Querida, a promessa vai se cumprir na sua vida, seja ela qual for, quando você entrar nesse lugar, que a sua vida agrada ao Senhor. Então, somente, olha, isso é muito forte, não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenham medo de passar o povo dessa terra, porque como pão podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Não sejam rebeldes. Sabe quem é o rebelde? É aquele cara que não aceita a correção. O rebelde é aquele cara que sabe da verdade, foi ensinado e ele continua levando uma vida que não tem nada a ver com o que Deus tem para ele. E a Bíblia fala que um pecado de rebelião, um pecado de rebeldia, eles se equiparam ao pecado de feitiçaria. Ou seja, quando você está sobre uma liderança, quando você está sobre uma direção, quando você está sobre uma promessa, e você se rebela contra o Deus dessa promessa, ou quando você se rebela contra a sua liderança, contra a pessoa que está sendo colocada como autoridade sobre a sua vida, você entra num lugar que o pecado é tão grande que ele é comparado a um pecado de feitiçaria. E um pecado de feitiçaria, logo, ele está totalmente voltado para as forças das trevas. Não tem nada a ver com o que a gente acredita. Mas muitas vezes, eu e você ocupamos esse lugar. E aí no 10 fala, apesar disso, toda a congregação diz que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Queridão, se as pessoas começam a te criticar demais, se o teu ambiente de trabalho começa a falar de você, se tua família começa a falar muito de você, por causa das mudanças que Jesus Cristo tem gerado na sua vida, fique tranquilo.
você está entrando num lugar onde você está agradando o coração do Senhor. E quando nós agradamos o coração do Senhor, nós entramos num lugar de intimidade, que só é disponível para aqueles que são filhos. E nós vamos ocupar em intimidade com Deus um lugar como Abraão ocupou, de ser chamado profeta, mesmo sem ter proferido nenhuma profecia. Porque o nível de intimidade que Deus tem para mim e para você é exatamente o nível de intimidade que Deus teve com os patriarcas, que Deus teve com Moisés, que Deus teve com todos esses homens. Porque lá atrás, em Êxodo, nós somos chamados para ser uma geração de profetas, uma geração de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Esse era o lugar que eu e você deveríamos ocupar. E esse é o lugar que eu quero te encorajar a avançar nessa noite, a ocupar o seu lugar de relevância nessa sociedade, rumo ao céu, rumo às promessas que Deus tem feito na sua vida. Eu quero te encorajar a entrar em um nível de intimidade tão grande com o Senhor, que Ele possa revelar os seus planos a você, como revelava esses grandes homens da Bíblia. Amém? E aí, seguindo, porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? Quando não crerá mais em mim? Quando não crerá mais em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Vou feri-los com pestilência, vou deserdá-los e farei um povo farei de você um povo maior e mais forte do que esse. E aí que a gente conhece o coração de alguém. Jesus está falando aqui, Deus está falando, olha, tudo que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó, eu vou rasgar. Estou irado com esse povo. Mas eu vou pegar você, Moisés, e vou fazer isso com você. Eu vou transferir essa promessa para você. Muitos de nós achariam que isso era uma bênção. Concorda? De viver essa experiência. Meu Deus, o Senhor achou em mim graça. Olha que legal, eu de fato estou entrando no lugar de santidade, eu sou o cara. Mas Moisés, ele intercede pelo povo. Aqui é um lugar onde o profeta também entra. O verdadeiro profeta, ele não faz nada, ele não ouve a voz do Senhor, ele não vive intimidade com o Senhor para nenhum benefício próprio. Então, meu irmão, se tem aquele irmãozinho que ora contigo, que profetiza na sua vida, mas no final pede o Pix, vaza. Vaza desse cara, porque ele é um falso profeta. Porque todos os profetas na Bíblia eram voz de Deus para o povo, eram boca de Deus para o povo, mas não queriam nada que fosse para eles. Moisés entra nesse lugar, ele intercede pelo povo, e a oração de Moisés muda o sentimento que Deus tinha por relação àquele povo. Todo pecado tem uma consequência, e eu creio, baseado nessa palavra, que até para os meus pecados e os seus, Deus pode atenuar a consequência, mas ele sempre vai acontecer. E nós precisamos aprender que muitas vezes, até o cumprimento da promessa na nossa vida, nós passamos por um lugar onde nós ainda colhemos os frutos dos nossos pecados de uma vida distante do Senhor. Se você entrar nesse lugar de adoração, de intimidade com o Senhor, eu creio, baseado nessa palavra, que o Senhor pode abreviar o tempo e abreviar, inclusive, as consequências do pecado na sua vida. Mas jamais Deus vai retirar. Deus sempre vai ser justo comigo e com você. E aqui fala que Moisés entra nesse lugar, intercede pelo povo, Deus abranda. Fala, beleza, não vou exterminar o povo, não vou transferir a promessa de Abraão, Isaac e Jacó para você, vou manter, mas deixa eu te falar, desse povo aqui, ó, que entrou às margens da terra prometida, ninguém vai entrar, exceto Josué e Caleb. Exceto aqueles que se moveram por fé, obedeceram ao Senhor, se posicionaram. E a Bíblia fala que para cada dia que aqueles homens espiaram a terra, Deus transformou em 1 ano. E aquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida, com o pezinho na porta, ficou perdido no deserto por 40 anos. E se você for curioso e pegar um mapa bíblico e for dar uma estudada, você vai ver que eles tinham saído do Egito, e pensa que o Egito está aqui, eles estavam no meio do caminho no Sinai, que era o lugar mais alto, mas era praticamente a metade do caminho, e eles só precisavam subir mais um pouco para chegar na terra prometida. Eles
tocam a terra prometida através dos espias, voltam. E Deus não entrega a terra para eles. E eles ficam ali 40 anos andando. E a Bíblia fala, os estudos mostram que muito provavelmente, em vez de eles seguirem para a terra prometida, para entrar em Hebrom, para entrar em Canaã, eles desceram para o Mar Morto, para o Mar Vermelho. Fizeram um caminho que não tinha nada a ver. Porque Deus falou que nenhum daqueles homens que viram a glória do Senhor manifesta poderia entrar na terra prometida. E eu fico associando isso ao que é o pecado da apostasia. É quando eu e você tivemos experiência com o Senhor, Ele se revelou a mim e a você, Ele falou comigo, Ele fez milagre na minha e na sua vida, Ele se revelou a você, Ele te protegeu durante a noite, deu coluna de fogo, Ele colocou nuvem durante o dia, Ele mandou entregar o maná na sua porta, Ele fez com que você comesse do melhor daquela terra, fez você andar no deserto, sua veste não rasgar, seu sapato não gastar. Você teve experiência, você conhecia Deus. E esse povo aqui optou por deliberadamente viver algo que não tinha nada a ver com o que Deus tinha prometido. Que nenhum de nós seja encontrado nesse lugar da apostasia, que é o abandonar deliberadamente a fé. Falar, Deus, eu sei quem você é, eu tive experiência com você, mas eu não quero viver isso. Que em nome de Jesus, nenhum de nós possa estar nesse lugar hoje. Que nenhum de nós possa ocupar esse lugar em nenhum dia das nossas vidas. Que nós sejamos uma geração que vai, de fato, alcançar a terra prometida. E aí Deus vem e faz tudo isso, e esse povo fica capenga, andando 40 dias no deserto. E aqui, para a gente começar a caminhar para o fim, dado o avançado horário, a gente percebe que a promessa que era para um povo foi passada algumas gerações à frente. E daquele povo que podia ter entrado no deserto, apenas 2 homens que tiveram fé. E uma fé fora do comum. Foram os que entraram na terra prometida. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Querido, por mais que esteja difícil, por mais que os teus olhos naturais só vejam os gigantes da terra, só vejam as montanhas, só vejam os povos em guerra, os povos guerreiros ao redor, entenda que se Deus prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Talvez o seu olho natural não consiga enxergar, e Deus de fato não permite com que eu e você, muitas vezes, saibamos qual é o caminho todo que Ele quer que a gente percorra, para que a gente não desanime no meio do caminho. Muitas vezes Deus dá a promessa, mas vai revelando o seu plano para mim e para a sua vida aos poucos. Porque se Deus às vezes revelar tudo que Ele tem para mim e para a sua vida, a gente possa entrar num lugar de comodidade. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, eu vou ficar parado aqui, tranquilão, esperando esse dia chegar. Só que o que Deus prometeu para mim e para você é para aqueles que desenvolvem um relacionamento com Deus, que se movem em fé, por mais que esteja dando tudo errado, por mais que eu não consiga ver saída para isso, por mais que as contas do meu mês não se fechem, por mais que essa doença não seja controlável, por mais que meu marido esteja fora de casa, por mais que minha esposa esteja fora de casa, por mais que eu não consiga abandonar esse vício, por mais que muitas coisas estejam acontecendo na sua vida, creia, se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, e eu e você precisamos entrar nesse lugar e nos movermos pela fé. E fé gera obediência. Você vê aqui, ó. Nós lemos um versículo que falou que Deus se agradou do coração deles. Esse é o lugar da obediência. É quando Deus olha lá de cima e acha em nós um pedacinho de Jó. E prega sobre nós. Porque o que Deus fez foi pregar sobre Jó para Satanás, né? Tá vendo, meu filho Jó? Ele é top. Ele é um homem reto, íntegro. Que nós sejamos esse homem do qual o Senhor prega a nosso respeito. Nós podemos entrar nesse lugar. É só a gente entrar no lugar de fé e obediência. Fé, firme fundamento das coisas que eu não vejo. Mas se Deus me deu um caminho das pedras, se Ele me deixou uma Bíblia, se Ele me deu uma congregação, se Ele me deu pastores, se Ele me deu discipuladores, se Ele me deu pessoas para me alimentar e para me mostrar o caminho certo, que eu não haja em rebeldia, mas que eu me submeta à palavra do Senhor. Quando eu e você nos submetermos integralmente à palavra do Senhor e pararmos de ler essa Bíblia com tesouras na mão,
Esse pedaço eu dou conta, esse pedaço eu não dou conta, esse pedaço eu acredito, esse pedaço eu não acredito. Nós vamos entrar num lugar de posicionamento. E o posicionamento é a etapa final de entrar na Terra Prometida. E a Bíblia fala, nós não vamos ter tempo de ler os capítulos, lá em Josué 14, se eu não me engano, que o povo todo é exterminado, todo mundo morreu, já tem uma outra geração vindo ali, mas, Caleb está ali firme e forte com Josué. E uma das coisas que mais me chama a atenção é quando Caleb fala assim, olha, quando Moisés me prometeu Hebrom, que era uma parte da cidade de Canaã, muito importante, muito relevante, onde os patriarcas foram enterrados, onde as esposas dos patriarcas foram enterrados, tinha um significado para Israel aquele lugar. Eu tinha 39 para 40 anos. 45 anos se passaram desde que Moisés me prometeu Hebrom. Mas hoje eu tenho 85 anos e eu tenho a mesma força e a mesma vitalidade para conquistar essa terra. Queridos, a gente viu esse cara passando por um processo de 40 anos, mas em momento nenhum a fé dele esmoreceu, em momento nenhum ele desobedeceu ao Senhor, em momento nenhum ele deixou de confiar, em momento nenhum ele se disposicionou. Queridos, quer mover o céu a seu favor, quer entrar na terra prometida, tenha fé, obedeça ao Senhor e se posicione. Pise na terra prometida. Muitas vezes, quando eu estava vivendo todo um processo de restauração, eu queria muito sair do lugar onde eu estava empregado, porque era um lugar que me remetia a muitos lugares ruins, porque muito do que eu vivi de ruim dentro do meu casamento com a minha esposa, e como família, foi naquele lugar, e muitas vezes, eu passava lá, às vezes, num sábado, eu passava um dia à noite, e eu estendia minhas mãos para o lugar do meu trabalho, e pedia para Deus me tirar daquele lugar. Deus já tinha me dito que ia me tirar. Só que Deus só me tirou daquele lugar quando eu amadureci. Porque se Deus me tirasse quando eu pedi, eu muito provavelmente teria me repetido em poucos meses. Porque aqui dentro eu não estaria curado. Deus permitiu que eu ficasse mais ou menos 2 a 3 anos no mesmo lugar, aprendendo a ter fé, aprendendo a obedecer, me posicionando, deixando de aceitar os convites do mundo e vivendo uma vida de santidade. Por mais que tivessem 10 caras do meu lado falando, essa terra aqui é boa, mas não é a terra que Deus prometeu, não vai dar certo. Você não vai durar mais do que 2, 3 meses, isso é fogo de palha. Mas depois da fé, depois da obediência, depois do posicionamento, depois da cura que Deus fez em mim, Deus me tirou daquele lugar. E hoje, muitos dos meus amigos, que viveram uma vida nada boa comigo naquele emprego, hoje me mandam mensagem falando, cara, que mudança na tua vida. Eu quero visitar a igreja que você está indo, eu quero visitar a igreja que você está dirigindo. Outros falam assim, cara, eu estou tão feliz, porque eu sempre orei por você, eu só não tinha coragem de te falar. Porque muita gente sabia que eu era cristão. E sabia que a minha postura não condizia com Cristo. E oravam por mim em secreto. Por que eu estou te falando isso, queridos? Porque todo o processo de entrar numa terra prometida passa por um lugar de amadurecimento. Esse é o caminho. Agradar o coração do Senhor, ter fé, ser obediente, se posicionar. Esses 3 lugares vão te levar para um nível de amadurecimento que vai te levar a entrar na terra prometida. Eu não sei qual é a Canaã que você precisa entrar. Eu não sei qual é a Canaã que Deus prometeu para a sua vida. Se ela é uma Canaã ministerial, se ela é uma Canaã familiar, se ela é uma Canaã profissional, se ela é uma Canaã sentimental, se é uma Canaã da tua saúde. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel e muito, muito mais do que justo para cumprir. Amém?